O último vídeo desse webtoon tinha acabado com o Prota pegando o mercador pacifista pelo colarinho e... Bom, com esse porradão aí até eu apaguei, daí eu tive que encerrar o vídeo, né? Esse capítulo já começa com o mercador pacifista um pouquinho machucado, e ele não tá conseguindo nem falar direito, mas é só o Chung Myung, vulgo ladrão anão, ameaçar bater nele que ele melhora na mesma hora. Essa filosofia de vida do Chung Myung é boa mesmo, hein? Se algo parece difícil, é só bater nas pessoas até tornar o impossível realidade. Ao interrogar o mercador pacifista, Chung Myung descobre que foi emprestado mais de 100 mil yangs para sua seita, a seita do Monte Hua. Mas o Prota demonstra que não acredita, dizendo que mesmo se vender tudo que esse mercador tem, incluindo até as cuecas, ele ainda não conseguiria esses 100 mil yangs. Então, o mercador pacifista ensina o Prota sobre o que é juros e juros compostos, e ainda fala como se estivesse orgulhoso. Perdeu a noção do perigo mesmo. O engraçado é que o mercador Kong tinha falado que não ia cobrar os juros, né? Mentiroso safado. Enfim, mas como isso não é algo pra se orgulhar, o Prota logo desce um socão no mercador. Só que ele ainda tá vivo. Afinal, o protagonista precisa fazer algumas perguntas pra eles. Então é dito que esse mercador é dono de uma loja de tecido chamada Rua 1. E o Chung Myung então quer saber quando ele comprou essa loja. Entretanto, ele só fala que herdou mesmo. Mas essa loja também pertencia à seita do Monte Hua, assim como quase todos os melhores negócios da prefeitura Rua 1. Nessa hora então, Chung Myung presume que enquanto a seita do Monte Hua colapsava, os representantes das lojas acabaram roubando-as e ele fica furioso só de pensar nisso. O bom é que tem alguém aqui pra ele descontar a raiva, né? Ao mesmo tempo, uma pessoa interrompe. É um dos guardas de antes, que se apresenta dizendo que se chama Jung Bin, um guerreiro de escota. Ele diz que é famoso e que o protagonista certamente o conhece. E também pergunta a real identidade de Chung Myung. E pela cara do Chung Myung, acho que ele não conhece o guerreiro Jung Bin não. E sobre a sua identidade? Bom, por que ele usaria uma máscara se fosse para revelar isso? Já o guerreiro que acabou de tomar uma surra responde dizendo que ele precisa saber o nome de quem ele vai matar. O guerreiro Jung Bin saca sua espada e parte pra cima do Prota, enquanto o protagonista analisa o Jung Bin. O Prota então confessa que tem menos força bruta, poder interno e é mais lento que o guerreiro, mas ele definitivamente é o mais forte. Ele então pisa na espada que cai em sua mão e já usa ela para bloquear o ataque de Jung Bin. E agora sim, porradaria franca, meus amigos. Nosso Prota lança um olhar perigoso, acompanhado disso ele arremessa o guerreiro para longe, mas não para por aí, pois ele está executando uma técnica de espada da seita do Monte Hua. No fim, o guerreiro Jung Bin foi facilmente derrotado novamente. O Prota pensa que a luta realmente não valeu a pena. Houve-se mais sons, mas era só o mercador pacifista. O Prota fica meio preocupado porque o mercador viu a batalha e deve ter reconhecido a técnica da seita do Monte Hua. Afinal, aquela técnica até cria as flores que ficam na roupa dos membros do Monte Hua. E, realmente, o mercador percebeu a grandeza daquela técnica. Aí o Prota já vai percebendo que deu ruim, ele foi descoberto e agora tá ferrado. Então o mercador pergunta se ele é da seita do Extremo Sul. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro, que coisa absurda. O nosso protagonista não consegue nem reagir àquele absurdo que acabou de ouvir. Mas, tirando proveito do mal entendido, ele responde que sim. E o mercador parece orgulhoso de ter descobrido a verdade. Na seita do Monte Hua, Jogu e o Jong estão esperando ansiosamente a chegada de Chung Myung. Mas eles sabem que Chung Myung não é um idiota e que ele vai voltar logo logo, isso é, desde que ele não encontre nenhum acidente em seu caminho. Ainda esperando na entrada do dormitório Flor de Ameixa, eles ouvem passos e logo em seguida a porta se abre. Finalmente, é ele. Chung Myung voltou e pergunta se aconteceu algo enquanto ele estava fora, ao mesmo tempo que ele é recebido com Jogu aliviado. Então, Yeojong responde fazendo a mesma pergunta, questionando se algo aconteceu com ele enquanto ele estava fora. E Chung Myung responde que não aconteceu nada demais e que foi super bem tratado por quem o encontrou. E apesar de falar despreocupadamente, ele havia ficado preocupado ao pensar que sua identidade havia sido descoberta. Pela primeira vez, ele foi beneficiado pelo fato das técnicas da seita do Monte Hua não serem mais conhecidas. É algo realmente infeliz que até mesmo um mercador que viveu sua vida próximo à seita do Monte Hua não reconheça a esgrima da seita. Enfim, Chung Myung tem seus pensamentos interrompidos com Jogu questionando o que ele fez enquanto esteve fora. E Chung Myung responde que não é algo que uma criança deveria saber. O Jogu, irritado, afirma que o Prota também é uma criança. Mas o Prota não liga muito e manda reunirem todos, pois eles irão treinar. Jogu pergunta se irão mesmo treinar, sendo que ele acabou de voltar, e Chung Myung afirma dizendo que sim.
pois a partir de agora eles não vão faltar o treino nem se o céu estiver caindo, nem se a vaca estiver tossindo, nem se... enfim, vocês entenderam. O Jogu, agora muito animado, diz que vai reunir todos agora mesmo pro Chung Myung, mas o Prota diz que não vai treinar hoje, e isso deixa o Jogu chocado. E o Jong também alega que esse treinamento só é possível quando Chung Myung está presente, e que o Prota deve aparecer para o treinamento ter mais eficiência. Enquanto isso, o Jogu continua em estado de choque. Coitado, pô, tava todo empolgado. O Prota responde concordando e dizendo que sabe de tudo isso que o Jong falou. E com isso, eles se despedem. Agora, o nosso Prota é deixado sozinho, enquanto pensa no que fazer sobre essa situação em que os representantes substitutos assumiram os negócios da seita do Monte Hua, e até mesmo os documentos que comprovam isso provavelmente estão queimados. Será que ele deveria apenas matar todos os mercadores ladrões? Eu acho que sim, mas infelizmente Chung Myung pensa que isso não é uma boa ideia. Assim, o protagonista se vê cheio de problemas por não conseguir pensar em uma solução. Não consegue pensar em uma desculpa para não pagar e nem encontrar uma evidência que aqueles negócios são originalmente da seita do Monte Hua. Isso até que ele se lembra de algo. Ele se lembra do livro de contas que o antigo líder da seita anotava todas as contas das escondidas. Se ao menos tivessem mais volumes daquele livro, e sim, deve ter outros volumes, e o protagonista só tem que achá-los. E para algo tão importante assim, Chung Myung só consegue pensar em um local onde ele estaria, no depósito secreto, onde somente o líder da seita teria acesso. Mas a entrada deve estar na casa do líder da seita, que ainda é a mesma de 100 anos atrás. Enquanto pensa onde fica o depósito secreto, ele percebe que provavelmente é nas montanhas atrás da casa do líder. Sendo mais específico, é no subsolo. Com essa ideia em mente, tá na hora de ir à caça dos tesouros, e de antemão ele já pede desculpas para seu gentil irmão mais velho e antigo líder da seita. Entretanto, ele promete que vai apenas entregar tudo ao líder da seita, isso é, se não tiver cachaça no meio. A few moments later. Chung Myung continua procurando pela entrada do depósito secreto. Ele tá todo acabado depois de procurar pelo depósito e sem obter sucesso. Afinal, pode até ser um pequeno monte, mas ainda é uma montanha. Bom, e para quem se perguntou o que era aquela luz azul, era o Chung Myung reunindo Ki em seu Dachshund, transferindo para suas mãos e criando uma bola de Ki que assim que entra em contato com o chão, ela se espalha pelo terreno e como uma sonda ele recebe informações se o terreno tem algum tipo de buraco. Ele tem uma árdua tarefa pela frente se ele quer achar uma sala subterrânea no meio dessas montanhas. Chung Myung já tá quase morrendo de cansaço e como todo ser humano, após falhar tantas vezes ele tá começando a desistir. Mas o cara tem o psicológico blindado e se levanta mais uma vez. Algumas horas depois, seu Ki parece ter sondado algo. Então ele tenta mais uma vez só para confirmar. E eu quero dizer que ele realmente encontrou algo. Agora ele só precisa pegar sua picareta e cavar até encontrar o que parece ser o depósito secreto. Após algumas horas cavando, ele finalmente alcançou o que parece ser o depósito secreto. Então, ele retira os tijolos para checar o interior daquela sala, e sua visão acaba se deparando com um corredor. Ouve-se alguns sons de passos, e em alerta Chung Myung vê o líder da seita. Felizmente, o líder não o percebeu ali. O líder para na frente da porta e encosta sua mão nela. Ao mesmo tempo, Chung Myung continua observando o líder. O líder da seita do Monte Hua está tremendo, quase como se estivesse chorando. E então, Chung Myung entende a situação. Aquela é a figura de alguém que não pode fazer nada. Mesmo sabendo que tudo o que ele precisa fazer para impedir a seita de acabar é passar por uma porta, ele não tem a força necessária para isso. Esses são os pensamentos de alguém que dedicou sua vida toda a algo, para no fim, não ter a força para proteger o que lhe é importante, e sem nem mesmo poder falar isso para alguém. Essa é a dor solitária do tão gentil líder da seita do Monte Hua, Jeong Hyun. Está amanhecendo o dia, e com a saída do líder da seita, Chung Myung entra no corredor pelo buraco que ele fez no teto. Ainda estando meio sentimental e perdido em seus pensamentos, ele retoma o controle de si quando olha ao redor e enxerga a porta que é o seu objetivo. Chung Myung se aproxima da porta, coloca sua mão sobre ela e logo em seguida imbui seu Ki na porta. Mas sua energia foi rebatida e ele fica surpreso com isso, pois só existe um metal capaz de repelir a energia, e esse é o metal eterno, que é também o metal mais caro do mundo, mais caro até que ouro.
E até mesmo Chung Mi-young se surpreende, pois uma porta dessas conseguiria impedir até mesmo o espadachim mais forte do mundo. Sendo assim, ele também não conseguiria passar por essa porta, mas como seu antigo irmão mais velho, que era o antigo líder da seita, guardava suas coisas aqui, então deve haver outra maneira de abrir. E esses pensamentos levam Chung Mi-young a perceber uma coisa: o padrão na parede não são simples marcas de lâminas, e sim uma das técnicas mais poderosas da seita do Monte Hua, a técnica dos 24 movimentos de espadas da Flor de Ameixeira. Nessa mesma linha de pensamento, ele percebe que ali há mais duas técnicas de espada da seita do Monte Hua: a técnica de espada da Flor de Bambu e também a tão famosa técnica de espada do equilíbrio. E ele percebe que, executando essas técnicas, provavelmente a porta se abriria. Primeiro seria a espada do equilíbrio, seguido da técnica de espada da Flor de Bambu e, por fim, a execução dos 24 movimentos da Flor de Ameixeira. Tudo isso enquanto usa seu ki fortificado do Alvorecer Violeta. Dito isso, só resta um problema: como ele vai executar todas essas técnicas? Digo, antes ele era o santo da espada, mas agora ele é só uma criança. E bom, na verdade existe sim um jeito, e ele só não queria ter que fazer isso, pois os efeitos colaterais farão ele precisar de pelo menos um mês de descanso. Isso é, se ele não morrer. Assim, ele começa a executar um movimento perigoso, e isso que ele está fazendo é a extração do seu ki inato, algo que toda pessoa tem, a energia que a mantém viva. Em outras palavras, ele está usando sua própria energia vital, e por isso que tem consequências catastróficas. Entretanto, ele precisa fazer isso. Enquanto sofre a dor de perder parte de sua vida, ele se mantém de pé, extraindo seu ki inato. É tanta energia que até mesmo vaza da sua espada e de seu corpo. Ele luta ferozmente para controlar seu ki. Chung Mi-young só tem uma chance, e mesmo sem saber se realmente é possível, ele se impulsiona para frente e começa a executar as técnicas de espadas. Apenas um golpe. Só isso já o faz cuspir sangue e tremer de dor. Porém, não é isso que vai impedir o nosso protagonista. Ele então recompõe sua postura e prossegue com a técnica de espada do equilíbrio. Para depois, a técnica de espada da Flor de Bambu. E em seguida, a técnica de espada dos 24 movimentos da Flor de Ameixeira. Executando todas, sem nenhuma pausa, ele nos mostra parte do poder do santo da espada da Flor de Ameixeira. Infelizmente, os efeitos colaterais já vieram, e com isso ele cai no chão tossindo sangue e sentindo que toda sua força está se esvaindo, junto com cada gota de sangue que sai de sua boca a cada tossida. Ele está quase perdendo a consciência, mas ainda não é hora de desmaiar. Ele precisa verificar se a porta abriu, e é visto que, apesar de ter tantas marcas acesas, ela ainda permanece fechada. Até que ela finalmente começa a se abrir, e isso faz Chung Mi-young sorrir aliviado. Então ele está pronto para... ele realmente ficou péssimo depois de usar tanta energia vital. Ele então presume que vai ter que ficar de repousos não por 1, mas 2 meses. Ajoelhado e em um estado de dor, ele limpa sua boca e finalmente se levanta. Já de pé, enquanto olha em direção à luz que vem do depósito secreto, ele tenta limpar o resto de sangue da sua boca e decide verificar o que tem de tão bom dentro desta sala tão bem escondida. Chung Mi-young finalmente empurra a porta. E depois de todo esse drama, ele está dentro do depósito secreto da seita do Monte Hua. Ao que aparenta, a sala é bem pequena, mas é compreensível quando pensarmos que ela é feita de um material mais caro que o ouro. E ao que tudo indica, existem apenas livros ali dentro. Não que livros das técnicas da seita do Monte Hua sejam apenas livros, mas Chung Mi-young esperava algum tipo de tesouro ou algo assim. Só que não tem nada interessante aqui então, né? Errado. Pois o livro que está na mão de Chung Mi-young é exatamente o que ele estava procurando. Sim, é o livro de contos do Monte Hua. Nosso protagonista já dá o sorrisão do mal ao pensar em se vingar daqueles mercadores sem vergonhas. Ele então junta todas as provas e coloca dentro de sua roupa, mas tem algo que não parece certo em sua cabeça. Realmente só tem livros aqui? E conhecendo o antigo falecido líder da seita, ele deve sim ter escondido algum dinheiro, mas... talvez não tenha sido aqui. Enquanto Chung Mi-young olha alguns livros, ele fica surpreso ao encontrar um livro de técnicas que eles decidiram guardar na biblioteca ou jogar fora. Sim, são técnicas que foram abandonadas pela seita do Monte Hua. Entretanto, mesmo assim, o antigo gentil líder, Jang Mi-young, cuidou delicadamente de tudo que seus antepassados construíram para as próximas gerações. Ele era realmente um líder gentil e exemplar. Mentalmente, Chung Mi-young diz que Jang Mi-young não precisa se preocupar e promete que vai levar a seita do Monte Hua para um lugar de onde ela nunca deveria ter saído. O topo. Não. Ele vai levar a seita do Monte Hua para um lugar ainda mais alto. Algo chama a atenção do nosso protagonista. É um pergaminho, que aparentemente é a única coisa que está em uma das estantes.
Chung Myung então pega o pergaminho para ler e descobre que quem escreveu foi Jang Myung, o antigo líder da seita do Monte Hua e também seu falecido gentil irmão mais velho. Ali no pergaminho, Jang Myung deixou uma mensagem para o próximo líder que viria após ele. Uma mensagem que nunca foi lida, pois ninguém teve a força suficiente para passar pela porta feita do metal eterno. Enfim, na carta, a mensagem é sobre a função de um líder, que em resumo, deve apenas proteger e assegurar que as crianças sejam capazes de perseguir seus sonhos sem perder a motivação. Assim sendo, Jung Myung tranquilizaria o leitor, alegando que ninguém pode e nem precisa controlar ou liderar a seita do Monte Hua, pois, seja em ascensão ou em declínio, a seita do Monte Hua sempre será ela mesma. Por isso, a fim de assegurar que este nobre espírito seja passado para as próximas gerações, os líderes devem apenas nutrir a próxima geração, pois será ela quem continuará com o legado da seita do Monte Hua. Essas são as palavras do 20º líder da seita do Monte Hua, que para nós é simplesmente o antigo líder gentil, e para eles era o grandioso líder Jung Myung. Voltando ao nosso protagonista, após ler aquilo, ele guarda o texto consigo para entregar ao atual líder. Bom, ele já conseguiu o livro de contas, que vai fazer a dívida do Monte Hua desaparecer, enquanto o faz assumir os negócios que eram originalmente deles, e também conseguiu as técnicas de espadas da seita do Monte Hua que estavam perdidas. A estante vazia continua incomodando o nosso prota, pois ele sabe que o falecido Jang Myung tinha muito toque, e que alguém como ele não deixaria uma estante vazia por nada. Pensando profundamente sobre isso, Chung Myung decide tirar a estante dali e verificar o que tem atrás dela. E só pelo peso dessa prateleira, deve ter algo especial nisso. E, bom, Chung Myung realmente se deparou não com algo atrás da estante, mas com algo embaixo. E até mesmo ele fica surpreso ao notar que estava certo, pois tem um brilho dourado saindo do buraco do chão. Assim que ele pula lá dentro, ele encontra algo que o faz ficar admirado, porque o que ele viu foi pilhas de barras de ouros, espadas preciosas em um estado perfeito, muitas gemas preciosas e também livros de técnicas de espadas raríssimas. Isso é bom o suficiente para fazer qualquer pessoa reagir assim. Até Jang Myung deve estar sentindo vergonha do Chung Myung nesse momento. Já é de manhã no Monte Hua, e o líder da seita está encarando um novo dia em sua seita. Que, para ele, será um dos últimos, sem que ele possa nem sequer fazer algo para reverter essa situação. Felizmente, alguém que está em frente à casa do líder o tira desses pensamentos. Essa pessoa que está chamando o líder Hyun Jeong é o treinador Grande Sasuke. Ele foi até ali para reportar uma situação, mas ele está tão nervoso que decide pedir para o líder ir ver aquilo pessoalmente. Dito isso, eles partem em direção ao local da situação. Enquanto o líder Hyun Jeong acompanha facilmente o Grande Sasuke, ele fica surpreso com algumas coisas no caminho. Melhor dizendo, ele fica surpreso com as crianças estarradas no chão. Mas o Grande Sasuke só explica que esses discípulos estão interessados em fazer treinamentos matinais extras. Enfim, assim que eles chegam lá, Chung Myung nota a presença deles. O Grande Sasuke está chamando pelo Chung Myung, que então se revela e deixa o líder Hyun Jeong assustado com o estado físico de Chung Myung. Então, o prota sugere que o líder dê uma olhada em outra coisa. E o líder, mesmo que relutante, ouve Chung Myung e... Sua visão se depara com um enorme tesouro. Chung Myung diz que encontrou tudo isso por acidente. E o líder o questiona como isso aconteceu. Então Chung Myung disfarça dizendo que tá morrendo de dor. E com essa atuação digna de um Oscar, o líder o libera para ir descansar. O líder Hyun Jeong encara todo aquele ouro, mas mais importante que o dinheiro são os livros de contas da seita do Monte Hua. Ele está tão, mas tão nervoso que fica até com medo de pegar o livro e acabar rasgando por acidente, até que outro livro chama sua atenção, um livro tão interessante que o faz perder o medo. E o conteúdo desse livro é tão fantástico que o líder Hyun Jeong não aguenta tudo aquilo e simplesmente desmaia. O Grande Sasuke vai à ajuda do líder, que mesmo desmaiado não larga o livro. Hyun Jeong finalmente acorda, e acorda gritando o nome do livro que o fez desmaiar, que é o livro de técnicas da espada de 7 flores de cerejeiras, a mais forte ou uma das mais fortes técnicas das seitas de espada do Monte Hua. Ele ainda está muito nervoso com tudo aquilo, mas
É hora de organizar tudo que foi conseguido essa manhã, e ele então decide marcar uma reunião. A few moments later. Já na reunião com o líder de agência da economia chamado Hyun Yong, o Hyun Yong afirma que todos os documentos de contas da seita do Monte Hua são reais, e que com esses livros eles já podem imediatamente retomar todos os negócios que eram originalmente deles. E ele alega também que os tesouros que estavam juntos destes documentos ultrapassam facilmente os 100 mil niangues que eles têm de dívida. Com isso, Hyun Jeong suspira aliviado, e algo se passa em sua cabeça. Ele percebe que coisas boas começaram a acontecer desde que ele aceitou Chung Myung como parte da seita do Monte Hua. Mas agora não é hora de ficar perdido em seus pensamentos, e com isso, o líder Hyun Jeong se levanta e toma sua decisão. Ele ordena que convoquem todos os mercadores que têm seus negócios citados nos livros de contas da seita do Monte Hua,